Muito bem, muito boa noite. Boa noite a todos, a todas aqui. Agora aqui eu posso falar todas, que só tem mulheres, né? Boa noite. Hoje, dia 28 de novembro, agora são 19h38. Estamos começando o nosso 25º encontro. Considerando que um ano tem 52 semanas, olha aí quantas semanas já passamos juntos. Muito bem. Isso é muito bom, isso dá uma sensação de trabalho, de progresso, né? Como falamos no encontro passado, né, Nila? A gente achar que ia cobrir o Seminário 11 todo em um ano seria até muita pedância, né? Aí é cheio de detalhes, né? Fizemos aí, Flávia, não sei se você chegou a ver a gravação, fiz uma recapitulação no encontro passado. Vou olhar. Que foi bom, né, Nila? A gente acabou discutindo algumas coisas. Sim. Eu gosto quando traz essas impressões e a gente vai caminhando, né? Vou dar meus boa noites formais. Estou aqui com a Nila, com a Flávia. Boa noite, minhas queridas. Boa noite. Boa noite. A Kelly está entrando aqui conosco. Tenho a Silvia, que vê a gravação. Temos a Miriam. Temos o Léo, que está acompanhando pela gravação, que já me sinalizou. É meio complicado, às vezes, ir citando os nomes com medo de esquecer alguém, né? Mas, igual quando você vai receber prêmio, né? Eu quero agradecer minha mãe, meu pai, a academia, mas você não fala muito, senão você acaba esquecendo alguém. Mas estamos aí no nosso percurso. Hoje, para continuarmos falando aí desta pulsão escópica, e essa parte do seminário, não sei se vocês já leram, se foram mais adiante, como o próprio Lacan fala mais adiante, é dentro da questão da repetição que ele faz essa, e que ele mesmo vai chamar de digressão a respeito da pulsão escópica, e aí vai ter toda essa teoria que é fascinante, vai mexer com arte, vai mexer com pintura, que aí é a capa do seminário, a questão da anamorfose. Então vamos seguir aí vendo a questão da esquise do olho e do olhar. Eu já trouxe a Fátima para vocês, a crônica chama Palco, eu só chamo a crônica de Fátima, vai entender por quê, né? Então, já que o Lacan se dá o direito de ser poeta, e ele vai citar aqui dois poetas, o Paul Valéry e o chinês, que eu não sei o nome, não lembro o nome, quando chegar lá a gente vai ver, e o Sonho da Borboleta, que eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente poder entender. Eu resolvi trazer poesia também, né? Sempre trago uma coisa para pensar, mas vamos trazer poesia em português. E desde que a gente começou a questão da pulsão escópica, esse poema me veio à cabeça, que é o Desassossego, do Fernando Pessoa. Não sei se algum de vocês conhece, se algumas de vocês conhecem, né? Tem uma gravação belíssima da Maria Bethânia declamando esse poema. Bethânia gosta muito disso, né? Durante shows ela declama vários poemas e Fernando Pessoa é um dos favoritos dela. E eu acho que veio a calhar, então eu resolvi trazê-lo aqui, essa associação livre que eu fiz. E diz Fernando Pessoa, você sabe que Fernando Pessoa tinha um monte de heterônimo, né? Álvares de Campos, Fernando Pessoa, era várias pessoas em uma só. Tem o famoso Tabacaria, né, que é um poema belíssimo. Todas as cartas de amor são ridículas, que é famoso também, não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também eu, em meu tempo, escrevi, como todas as outras, cartas de amor ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Afinal, são as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Muito bem, lembrei de cor, não sei se está certo, mas... Diz o Fernando Pessoa o seguinte: lembro-me de quando era criança e via como hoje não posso ver a manhã raiar sobre a cidade. Ela não raiava para mim,
mas para a vida. Porque então eu, não sendo consciente, eu era a vida. Eu vi amanhã e tinha alegria. Hoje vejo amanhã, tenho alegria e fico triste. Eu vejo como via, mas por trás dos olhos vejo-me vendo. E só com isso se obscurece o sol, o verde das árvores é velho e as flores murcham antes de Aparecida. Meio triste até, por que não dizer. Mas a gente vai falar, e a gente está falando da questão do olho e do olhar aqui, e tem o poema que o Lacan vai citar aqui do Paul Valéry, tem uma coisa que me remeteu ao Fernando Pessoa, que é esta questão do vejo-me vendo. Eu vejo como via. Tá faltando um eu ali, ó. Eu vi amanhã e tinha alegria. Eu vejo como via, mas por trás dos olhos vejo-me vendo. Essa questão do ver-se vendo, que é o ponto que me chamou a atenção perto do que a gente vai ler aqui hoje. Essa questão da esquise, do olhar. Isso ficou martelando na minha cabeça uns 3 encontros. Aí eu trouxe a Fátima, que já estava pronto. No encontro passado, a gente fez o retrocesso. Eu era para ter introduzido esse, eu falei, não, agora hoje eu vou colocar ele no começo da pauta, porque eu quero levá-lo. Né? E eu acho belíssimo. Né? Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito bem. Então, aqui, vamos retomar alguns pontos e aqueles recortes, né? Aquelas frases que pegam, aproveitando a questão do olho. Né? E aí o Lacan diz na página 76, e essa aí eu acho que eu já falei para vocês marcarem, etc, etc. Acho que eu vou precisar comprar outro Seminário 11, porque esse aqui já está velhinho. Velhinho não, né? Ele está acabadinho. Aí, quando eu comprar outro, aí esse aqui eu vou poder riscar. Né? É igual o Além do Princípio, Nila, que eu falo lá ele está arriscado porque eu tenho outro. Já arrisca esse aí, vai. Nossa, mas o que acontece? Esses livros dos seminários, aqui é um protesto mesmo da Zahar, eles merecem uma edição melhor, né? Nossa, o Escritos é um livro tão caro que merece uma edição melhor. Ler o Escritos é tão difícil, e a orelha dele abre toda. Bom, é bem simplão. Um livro tão caro como o Escritos merecia uma edição melhor. Caro em todos os sentidos. De valor, que é caro, e de caro de precioso. Na página 76, marquem isso aí me capturou, espero que tenha capturado vocês também, é a questão da leitura. Né? Eu só vejo de um ponto, mas em minha existência sou olhado de toda parte. Falamos sobre isso. Que remeteu-me à frase, vamos citar outro português, José Saramago, que fala que é preciso sair da ilha para vê-la. Não necessariamente é preciso sairmos da ilha para vê-la, alguma coisa assim do gênero. Gustavo, mas está na 76 aqui do seminário? Tá, na minha edição está na 76. Antes do... O item 3, antes do item 3. A vizinha hoje... Terminar no parágrafo, né? Está no início da página 76. Hoje a vizinha está resolvendo fazer o show dela para irritar, então se vocês escutarem uns berros aí, é a louca aqui da frente, viu? Achou, Nila? Achei. Está na 76 mesmo, sua edição? Porque tem outras... Ela já achou. Mas o seu está na página 76 também? Sim. Porque tem algumas edições mais antigas que a numeração é diferente. Né? Então, isso aí... Né? Mas a outra anotação, a outra citação que eu também da página 76 é a que está lá embaixo. O olho e o olhar. Esta é para nós a esquise na qual se manifesta a pulsão ao nível do campo escópico.
Aí, no caso, termina essa separação que o Jacques Lamillère fez, mas eu fui olhar no Stafford, no original, ele continua. Isso aí é uma fala só. Então ele liga e aí ele vai começar a explicar o que é, né? E aí eu vou pegar daqui. Tá? E aí vamos para o item 3. E nos diz o Dr. Lacan. Em nossa relação às coisas, tal como constituída pela via da visão e ordenada nas figuras de representação, algo escorrega, passa, se transmite de piso para ser sempre nisso, em certo grau, elidido. É isso que se chama o olhar. Então aqui ele coloca coisas que eu acho bastante interessante. Algo que escorrega, veja, algo que passa, se transmite de piso para piso. É isso que se chama o olhar. Então aí está a questão do olho e do olhar. Ele vai continuar citando Merleau-Ponty. A questão que o incentivou a fazer essa digressão foi o lançamento do livro póstumo do Merleau-Ponty, O Visível e o Invisível. E a questão da percepção, né? Sabemos que a percepção é até um dos fatores que Freud, tanto no projeto quanto na famosa Carta 52, que a gente já olhou, a nossa percepção faz com que exista uma sobrecarga no aparelho psíquico, aparelho anímico, como que queiram chamar. Isso aí porque ele usa a palavra Seele em alemão, que é a alma. Então, algumas pessoas traduzem aparelho psíquico ou aparelho anímico. E quanto as percepções, elas trazem as excitações para o aparelho psíquico. E o aparelho psíquico precisa se defender do excesso dessas percepções, dessas excitações, vamos colocar assim. Isso ele explica lá no capítulo 4 do Além do Psíquico do Prazer, Nila. Os nossos percursos aqui estão se cruzando e se complementando. Então, essa questão, isso é muito bom. Então, essa questão da percepção, que o Lacan vai retomar aqui de acordo com Merleau-Ponty, pegando Merleau-Ponty como guia, é o fundamental para que ele elabore aí a pulsão no seu nível escópico. Então, é aquela questão que a gente já disse, aquilo que te vê e aquilo que te olha, as percepções são diferentes, né? E diz que me lembrou o Saramago, né? Preciso sair da ilha para vermos a ilha, né? A percepção do lado de fora. Às vezes a gente sempre usa isso, né? A pessoa, quando está do lado de fora, vê o problema de outra maneira, né? Então, um pouco nessa questão. Ontem o Safatli estava dando uma aula aberta no canal do ESP, e ele vai dar um seminário que é a consciência e a psicanálise, onde ele citou um pouco de Merleau-Ponty, e justamente essa questão da percepção que a gente está analisando aqui nesse seminário. Eu cheguei a fazer uma pergunta a respeito, mas não deu para ser transmitida por uma questão de tempo, onde me interessaria muito que ele falasse a respeito dessa questão que a gente está se debruçando aqui. Talvez durante o seminário eu tenha essa oportunidade, porque, de certa forma, é um assunto que está me captando e me fez ir atrás de outras leituras também. Olha que é o efeito do seminário, como é interessante, né? Sim. E já conversei, como eu disse a vocês, com o Jorge Cesarino a respeito disso, e eu fui capturado por essa questão, justamente lendo aqui e trabalhando isso com vocês, né? Então, só deixar aqui o registrado, né, como que é o movimento de seminário, né? Como que é interessante. E o Lacan vai fazer um exercício aqui, onde ele vai citar a poesia. Vamos entrar na do Lacan. Vamos lá. Aí ele continua. Para fazer vocês o sentirem, há mais de um caminho. Deveria eu imagá-lo, gosto dessa palavra, imagá-lo, transformar em imagem, como em seu extremo, como um dos enigmas que nos apresenta a referência à natureza? Trata-se de nada menos
do que o fenômeno do mimetismo. E aí eu vou perguntar a vocês, se vocês se lembram das lições da escola, o que é o mimetismo? Me esqueci. Passo. Passa. Então passou, Passo. Flávia, é a sua vez. Responde ou paga? Não, repassa ou paga? Lembra do passo, repassa, né? Flávia, repassa ou paga? Cadê o Google? Deixa eu olhar aqui no tio. Não, peraí. Ela passou, né? Então aí tem que perguntar assim: você responde ou repassa? Acho que repassa, né? Que ela falou, né? Eu vou repassar. Não Vai repassar? Tá. Então volta então para você, Nila. Responde ou paga? Agora eu vou responder. Você consultou os universitários. Muito bem. Olha A gente usa só. muito esse termo, né? O mimetismo. Então responde, tá? Só de eu olhar na figura que apareceu, é aquela questão lá do... Os animais, né, se mostram de um jeito, de uma cor, para confundir, né? Isso. Quando A eu olhar, eu lembrei. capacidade. Tá. Eu não sei qual imagem que você viu, mas. E o mimetismo, no sentido que a gente usa muito no sinônimo de imitação. Né? Então, é um dos traços, né? Então, aí nós temos o mimetismo no sentido da imitação, por exemplo, os mímicos. Né? E aqui, não sei qual foto que você viu aí, mas é a habilidade, vou ler a definição que está aqui do Instituto Butantan. Borboleta, que parece outra coisa, cobra, que parece outra coisa. Isso. Assim. Isso. Aqui na definição do Instituto Butantan, diz que é a habilidade que alguns seres vivos têm de imitar outras espécies. Né? Um recurso de defesa em meio a predadores. Esse fenômeno é conhecido como mimetismo, uma espécie evolutiva que faz com que estes animais, ou até mesmo plantas, tenham alguma vantagem ao longo de suas gerações. Camuflagem e outras coisas. Tranquilo? Né? Ok? Um exemplo interessante é quando um animal imita o padrão de coloração ou comportamento de outro organismo, como essa forma de proteção. Então, Lacan vai usar o fenômeno do mimetismo, né, para imaginar esta questão do olho e do olhar. Vamos ver onde ele vai. O olho que engana. É bem interessante. É um pouco denso aqui, mas é bem interessante. Aí, continua aqui com o Dr. Lacan. Sobre isso, muito se disse e, primeiro, muito absurdo. Por exemplo, que os fenômenos do mimetismo devem ser explicados por um fim de adaptação. Como acabamos de ler aqui, coincidentemente, no site do Instituto Butantan. Não é a minha opinião. Tenho apenas que remeter vocês, entre outras coisas, a um pequeno trabalho que muitos de vocês, sem dúvida, conhecem, aquele de Calois, um autor, intitulado Medusa e Companhia, onde a referência adaptativa é criticada de maneira particularmente perspicaz. Por um lado, para ser eficaz, a mutação determinante do mimetismo no inseto, por exemplo, só se pode dar de uma vez e de saída. Por outro, seus pretensos efeitos seletivos são anulados pela constatação de que encontramos no estômago dos pássaros, predadores em particular, tanto insetos ditos protegidos por algum mimetismo, quanto insetos que não o são. Né? Então, ele está criticando aí essa questão, se os insetos não foram, então, protegidos, né? Você encontra tanto um quanto o outro. Nem sempre funciona, né, como essa estratégia. E continua Lacan.
Mas também aí eu que imaginei falando, o problema n'est pas là, né? O problema não está aí. O problema mais radical do mimetismo é saber se precisamos atribuí-lo a alguma potência formativa do organismo mesmo, que nos mostra por suas manifestações. Para que isso seja legítimo, seria preciso que pudéssemos conceber por quais circuitos essa força poderia se encontrar em posição de dominar não apenas a forma mesma do corpo mimetizado, mas sua relação com o meio, dentro do qual trata-se de que ou bem se distingue dele, ou bem, pelo contrário, com que ele se confunda. É interessante ver a diferença aí de se distinguir de algo e se confundir com algo, né? E para fechar, como relembra Caillois, com muita pertinência, em se tratando dessas manifestações miméticas, especialmente da que nos pode evocar a função dos olhos, isso é, os ósselos, trata-se de compreender se eles impressionam. É um fato eles terem esse efeito sobre o predador ou sobre a vítima suposta que venha a olhá-los. Então está tendo essa referência do que olha, o que é olhado, né? É um fato eles terem esse efeito sobre o predador ou sobre a vítima suposta que venha a olhá-los, né? Se eles impressionam por sua semelhança com olhos, ou se, ao contrário, os olhos é que são fascinantes por sua relação com a forma dos ósselos. Dito de outro modo, não deveremos, quanto a isso, distinguir a função do olho e a função do olhar? Aí ele está colocando uma pergunta. A função do olho é uma, a função do olhar é outra. Eu só me lembrei disso aqui agora. Olha as associações que acontecem quando a gente vai lendo, né? Vai lendo na presença do outro, que é bastante diferente. No seminário 10, vocês já viram, acho que no começo do seminário 10, onde ele fala a questão do louva-a-Deus, se ver no olho do louva-a-Deus? Não me lembro. Não. Agora eu vou. Tá, me cobrem de passar essa parte para vocês e de destacar onde está, porque é muito interessante. Na primeira lição. E é justamente essa questão do que olha e o que você vê refletido no olhar do outro. A questão do louva-a-Deus. Aqui eu não vou conseguir localizar nesse instante, mas que me veio à mente aqui agora. Nós vamos seguir aqui no seminário 11. Então, é outro ponto aí. Vamos destacar a pergunta. Não deveremos distinguir a função do olho e a função do olhar? Essa é a pergunta. Esse exemplo distintivo, escolhido por mim, por sua localidade, por seu factício, por seu caráter excepcional, é para nós apenas uma pequena manifestação de uma função a ser isolada. A função, digamos o termo, da mancha. Esse exemplo é precioso para nos marcar a pré-existência, ao visto de um dado haver. Vamos seguir, é muito ver, vi, verbo voar, vi, então vamos seguir. Não é preciso, de modo algum, nos reportarmos, a não ser que suposição da existência de um vidente universal. Se a função da mancha é reconhecida em sua autonomia e identificada a do olhar, podemos procurar sua inclinação, seu fio, seu traço, por todos os estágios da constituição do mundo no campo escópico.
Perceberemos, então, que a função da mancha e do olhar é ali, ao mesmo tempo, o que comanda mais secretamente e o que escapa sempre à apreensão dessa forma da visão, que se satisfaz consigo mesma, imaginando-se como consciência. Questão aí da percepção e da consciência. Um pouquinho puxado, né? O dado a ver que ele coloca ali, né? Vamos ler isso aqui de novo. Ó. Perceberemos, então, que a função da mancha e do olhar é ali, ao mesmo tempo, o que comanda mais secretamente e o que escapa sempre à apreensão dessa forma da visão, que se satisfaz consigo mesma, imaginando-se como consciência. Aí continua e vai chegar no ponto do Fernando Pessoa. Isso de a consciência poder se revirar sobre si mesma, apercebe-se como a jovem parca de Valéry, como vendo-se ver-se, aí foi a semelhança que me remeteu a Fernando Pessoa. Eu vejo como via, que o Pessoa fala, né? Aí ele, no Paul Valéry, nesse poema, que eu vou ler aqui para vocês também, ele vai usar vendo-se ver. O poema diz o seguinte, é um trecho, diz o seguinte, eu destaquei aqui. Todos, mas todos, minha senhora, senhora da minha carne, endurecendo como um entre... Perdi, vamos lá, pega, volta aqui. Todos, mas toda minha senhora, minha carne, endurecendo com o estremecimento sua estranha extensão. Em meus doces laços, até meu sangue suspenso, eu me vejo vendo, eu me vi vendo, sinuoso e dourado. De relance em relance, minhas florestas profundas foram petrificadas. É o trecho do poema da Jovem Parca, que é enorme, onde o Lacan vai tirar esse vendo-se, ver-se. Ela fala, vou repetir, em meus doces laços, até meu sangue suspenso, eu me vi vendo, vendo-se ver-me, que ele fala, vendo-se ver-se, eu me vi vendo. Percebe a relação com vejo como via, mas por trás dos olhos vejo me vendo. A percepção do Pessoa mudou quando ele viu se vendo. Era esse o ponto que eu achei que conectou. Não sei se eu estou explicando ou se estou confundindo. Mas aí vai a diferença do olho e do olhar. Tendo isso em mente, deixa eu voltar lá no Pessoa, que é melhor. Lembro-me de quando era criança e via, quando era criança, como hoje não posso ver. O tempo passou, a percepção é outra. Nós estamos trabalhando com essa questão da percepção, né? Amanhã raiar sobre a cidade. Via como hoje não posso ver. Desassossego. Está no livro do Desassossego. Percebem aí? Ou eu estou delirando? Eu posso estar delirando também. Posso estar surtando. Mas lembro-me de quando era criança e via como hoje não posso ver amanhã raiar sobre a cidade. Ela não raiava para mim, em específico, mas para a vida. Porque então eu, não sendo consciente, eu era a vida. É muito profundo isso, né? Não sendo consciente, eu era a vida. Então ela raiava para ele, na percepção dele, o dia estava raiando para ele, naquela percepção de criança. Né?
É igual quando o dia pode estar lindo, maravilhoso para um e Aham. triste para outro, né? Gris, que a gente fala, aquele uma tarde gris, né? Eu vi amanhã, então, naquela época, olha a percepção como era diferente. Então, amanhã não raiava para ele, raiava para a vida, mas ele era a vida, ele era jovem, ele era criança. Então, a percepção dele das coisas era diferente. Ele tinha uma percepção diferente, o olhar era diferente, o escópico era diferente. Aí ele fala, eu vi amanhã e tinha alegria. Hoje, eu vejo amanhã, tenho alegria, continua, mas fico triste. Eu vejo como via, mas por trás dos olhos, vejo me vendo. A percepção é diferente. É isso que me ligou quando ele cita aqui a jovem parca do Valéry. Esse vendo-se ver-se, né, que ela fala aqui, e esse por trás dos olhos, vejo me vendo. Ele se percebe vendo, ele se percebe olhando isso, e só com essa percepção, e só com isso, se obscurece o sol, o verde das árvores é velho, e as flores murcham antes de aparecidas. Tá velho, a visão mudou, né? Não tem mais aquela energia, não tem mais aquela disposição, tá com os seus problemas, tá com os seus recalques, né? Manda a pessoa para o analista. É o tipo de coisa que não se explica, poesia não se explica, se sente. Essa coisa que professor de português é aqui, eu acho que eu incorporei um pouquinho essa minha vertente, né? Professor de aula de literatura há muitos anos. A gente vai tentando explicar o poema. Isso, poesia não se explica, poesia se sente. A maior pedância do mundo é você pensar assim, o que a pessoa quis dizer com isso? Como que você vai saber o que a pessoa quis dizer com isso? Lacan quis dizer com isso. A gente fala por um hábito, mas pensem, é a maneira como eu leio. Eu não sei o que ele quis dizer. A gente trabalha com a psicanálise, a gente sabe a questão do mal-entendido, né? O que você quis dizer com isso? Tem alguns errinhos aí que eu vou consertar. Né? Perceberam a ligação ou eu viajei? Não, Se eu tiver viajado, vocês falam. Aí são as minhas leituras, as minhas percepções. Não viajou, não. Porque veja o que ele vai falar. Ó, isso de a consciência poder se revirar sobre si mesma é o que faz aqui no Pessoa. A consciência dele se revira, ele percebe as coisas diferentes. Representa um escamoteamento, diz o Lacan. Um mimetismo, um escamoteamento, um mimetismo. E aí o Lacan diz, aí se opera uma evitação da função do olhar. O evitar ser olhado. E aí vou seguir. É o que podemos referenciar com essa topologia, que da última vez dizemos a partir do que aparece da posição do sujeito quando ele acede às formigas imaginárias que lhe são dadas pelo sonho, como opostas às do estado de vigília. E eu li formigas são formas, perdão. Cometi aqui, não sei por que eu li formas como formigas. Caramba. Ah, tá. Deve ser porque eu peguei no seminário 10 e tem as formigas aqui na tela. Vou ler de novo. Lembra da última vez? Ele estava falando a respeito do sonho do pai, não vês que estou queimando. É tudo interligado. Aí ele vai dizer a função da evitação do olhar, né? Evitação da função do olhar. É o que podemos referenciar com essa topologia que da última vez dizemos a partir do que aparece da posição do sujeito quando ele acede às formas imaginárias que lhe são dadas pelo sonho como opostas
as do estado de vigília. Do mesmo modo, nessa ordem particularmente satisfatória para o sujeito que a experiência analítica conotou com o termo narcisismo, onde me esforcei para reintroduzir a estrutura essencial que ele tira de sua referência à imagem especular, no que daí se difunde de satisfação, se não de complacência, em que o sujeito encontra apoio para um desconhecimento tão fundamental e não chega a seu império até essa referência da tradição filosófica, que é a plenitude encontrada pelo sujeito em forma de contemplação. Não podemos também sacar aí o que há de eludido. Esse é um exemplo clássico de como Lacan se interrompe e ele usa, né, na fase oral, na transmissão oral, né? E aí um trabalho de estabelecimento de texto que tenta explicar isso aí. Vamos lá. Vamos tentar entender isso aí. Do mesmo modo, nessa ordem particularmente satisfatória para o sujeito que a experiência analítica conotou com o termo narcisismo, narcisismo é uma coisa interessante. E aí me cabe contar para vocês um trabalho que eu estou fazendo justamente de transcrição e estabelecimento de textos, não sei se eu já comentei com vocês, mas é porque é meio em off, de textos e episódios do ESPcast, do Daniel Omar Pérez. Então eu estou fazendo um trabalho que vai aparecer no blog do ESPcast e eu estou escutando e transcrevendo esses textos. Então, às vezes, você pegar a fala que está na fase oral e transcrever isso para um texto, dá umas voltas, e é mais ou menos isso que o Lacan faz aqui. Até brinquei com o Daniel que eu estou me sentindo um Jacques Lamillère. E hoje, justamente, estava debruçado sobre o episódio do narcisismo. O episódio do narcisismo. O que é o narcisismo? Hoje em dia se utiliza narcisismo de uma outra forma, né? A pessoa é narcisista. Mas isso aí é um ponto que pode ser, que a gente pode trabalhar depois, né? O narcisismo, a introdução a narcisismo no Freud, é o que acontece. Vamos lá, essa questão da pulsão, narcisismo primário. O narcisismo é quando a pessoa encontra sua autossatisfação em seu próprio corpo. Está lá no comecinho do Introdução ao Narcisismo, não é um termo cunhado por Freud, é do psiquiatra chamado Paul Nack, mas o que é interessante aqui é esse voltar para si. Narcisismo primário é o movimento da pulsão. A pulsão, ela sai do corpo e ela sai em busca de um objeto de satisfação. Um dos destinos da pulsão, qual que é? Voltar para o próprio corpo. Quando ela não encontra objeto que a satisfaz, ela retorna para o próprio corpo. É a autossatisfação. Esse é o movimento do narcisismo. Então, essa questão do olhar aqui também, estou associando com essa questão do olhar e do voltar para si. Esse ponto que eu estou trazendo aqui. É muito perigoso a gente usar, né, narcisista, psicanaliticamente falando, né, de maneira aleatória. Mas o que é a história do narciso, perdão? Narciso, ele ficava o quê? Se olhando, se admirando, não era? Diz Caetano que Narciso acha feio o que não é espelho. A ponto dele se afogar nessa sua autossatisfação, né? Que aí é o mito do Narciso, né? O mito do Narciso. Agora me fugiu o nome da deusa, mas que tem a questão do eco também, por aí. Mas não vou me arriscar, porque me falha a memória com detalhes, tem a ver com... Tem a flor de Narciso também, né? Então, essa questão do narcisismo, onde a pulsão retorna para si,
Então, vamos seguir aqui. Onde me esforcei para reintroduzir a estrutura essencial que ele tira de sua referência, a imagem especular, a imagem escópica, a imagem do espelho, a imagem especular. Aí lá vem outro corte, ó. No que daí se difunde de satisfação, autossatisfação, o narcisismo traz isso de uma autossatisfação, e o Lacan coloca, se não de complacência, né? Vocês entendem complacência? Em que o sujeito encontra apoio para um desconhecimento tão fundamental. E não chega a ser um império até essa referência da tradição filosófica, que é a plenitude encontrada pelo sujeito em forma de contemplação. Não podemos também sacar aí o que há de iludido. Isso é, a função do olhar. Eu entendo, Maurice Merleau-Ponty nos mostra isso, que somos seres olhados, eu gosto dessa, somos seres olhados no espetáculo do mundo. Essa lição é bem poética. Somos seres olhados no espetáculo do mundo. Hoje em dia, então, nem se fala. Somos olhados o tempo todo. Somos olhados o tempo todo. O que nos faz consciência, nos institui do mesmo golpe, como speculum mundi. Não haverá satisfação em estar sobre esse olhar de que eu falava ainda há pouco. Segundo Maurice Merleau-Ponty, esse olhar que nos discerne e que, de saída, faz de nós seus olhados, mas que sem isso se nos mostre. Não haverá satisfação em estar sob esse olhar que nos discerne, esse olhar que nos diferencia, esse olhar que nos destaca, e que de saída faz de nós seus olhados, mas sem que isso se nos mostre. Fátima. Aqui eu vou aludir a Fátima novamente. O que Fátima encontrou ali, sendo olhada pelo corpo de balé do Municipal? Qual foi o encontro? No encontro passado, falamos muito dessa dinâmica do encontro, né, Nila? Uhum. Encontro com o real, encontro faltoso, encontro com o que manca. Então, peguei toda aquela dimensão do encontro. Fátima foi olhada ali. Aqui eu faço uma referência novamente ao palco. E olha aí, palco, estamos num palco, né? Não haverá satisfação em estar sobre esse olhar. Há uma satisfação em estar sobre o olhar do outro que recai sobre nós. De ver e de ser visto. De olhar e ser olhado. Aí nós vamos ter, só um minutinho que eu faço a palavra. Aí nós vamos ter, quanto a isso, o voyeurismo, né? As pessoas que têm prazer em olhar. Nós vamos ter aí... eu até já escutei, o próprio Alexandre já trouxe isso. Não sei se você estava na aula, Flávia, do caso clínico da pornografia, né? Que o cliente ele era uma pessoa bem renomada, o cliente não, analisando, né? Uma pessoa bem renomada, e ele tinha essa necessidade de qualquer lugar que ele estivesse, seja numa confraternização familiar, qualquer lugar que ele tivesse, ele tinha uma necessidade de se retirar e, pelo menos por 5 minutos, ver uma pornografia. Algo pornográfico no celular, no computador. Então, aí vai a dimensão da pulsão escópica. Big Brother, quando saiu a febre do Big Brother, por que essa questão, né? Que prazer as pessoas têm em olhar o outro, quem está do lado de fora, e quem vai estar numa casa dessa, que prazer que a pessoa vai ter em ser visto pelo outro e ser julgado pelo outro.
Alguém levantou a mão, eu não sei quem, pode falar. Não? Não? Gustavo, você tinha falado da Fátima? Oi, Kelly, tudo bom, querido? Tô bem. Então, eu acho que ela encontrou um prazer ali, né? Que ela não tinha, porque ela se sentia toda desconjuntada, né? Ela não enxergava isso nela. Eu acho que ela achava que não poderia dar um prazer de olhar para ninguém. E ali naquele palco, ela foi vista. E eu acho que surgiu o prazer ali para ela. Algo que nunca poderia ter acontecido e aconteceu. Isso. Fátima não era vista, Fátima não era percebida. Né? Vamos retomar a Fátima? Cadê? A Fátima não sai da minha cabeça. Eu falo, É, Fátima veio interessante. Fátima veio para ficar, que bom. para ficar. Que bom, esse é o que ecoa. Lembra quando a gente fez a dinâmica do ritual da primavera, né? O que ecoa, ressonância, né? Só para citar algumas coisas, né? Fátima, como é que é? Que tudo era menos, né? 47 anos, branca, magra, dentuça, classe média, enjeitada, né? Ela não era vista, ela era tudo. Essa parte é que eu acho interessante. Ela não era nada muito. Tudo mais ou menos. Casamento, mais ou menos. Amigos, mais ou menos. Emprego, quando tinha, mais ou menos. Fátima não era vista, né? Você veja que Fátima já era. Ele descreve a Fátima até com uma aparência que não é prazerosa, né? Não é bonita, não é um padrão, vamos colocar assim, né? E é isso mesmo, ela foi vista. E por trás dos olhos ela se viu vista. Né? Ela se viu vista. E tanto é que ela volta, né, Kelly? Ela vai embora assustada com aquilo ali, então depois ela retorna e faz o movimento de agradecer. E aí o que eu perguntei a vocês, né? Qual foi o encontro? Que agora vai ficar bem interessante essa. Qual foi o encontro de Fátima? Não com Fátima Bernardes, mas qual foi o encontro de Fátima ali? Uma coisa a pensar, né? Fátima pegou o radinho e a bolsa envernizada, olhou assustada para um lado, para o outro, queria sair dali correndo. Então, quando ela percebe-se vista, ela se assusta. Quase foi, mas parou na entrada da coxia, voltou para a boca de cena e, no melhor da lembrança que tinha do filme daquela bailarina, com os pés abertos, andando nas pontas, abaixou a cabeça, estendeu o braço esquerdo, pôs a mão direita sobre o coração e agradeceu. Fátima ali foi vista. Fátima ali viu-se vista. Eu mandei para vocês o link do balé do Lago dos Cisnes, de uma encenação do Lago dos Cisnes no grupo. Quem gostar de assistir, eu adoro. Sei que você também, né, Flávio? Balé, Nila também. Assistam, é um espetáculo à parte. Eu acho fascinante. Alguém quer comentar alguma coisa? Obrigado pela participação, Kelly. Isso mesmo. Gostou muito da Fátima, então. Fico feliz. Gostei. Ficou gravado aqui na memória. E eu mandei para vocês o vídeo do Forbes falando sobre esse livro, né? Tem muita coisa interessante lá que ele coloca. Ver se eu consigo um outro para vocês. Acho que é onde ele cita até a Fátima. Vou procurar. Speculum Mundi. Pode seguir? Então vou seguir. Ninguém falou nada, vou seguir. Pode sim. Muito bem. É porque tá assimilando, né?
O espetáculo do mundo, nesse sentido, nos aparece como onivoye. Tem uma nota 17 aqui que eu vou ler para vocês, mas é só uma questão de tradução, né? Aqui nós vamos ter o termo voyer, que vem do francês, do verbo voir, voyer, vocês sabem quem é, quem tem prazer em ver, né? Aí, traduzimos onivoyer, que é omnivoyer, por onivoyer, sem grifar o segundo componente da palavra, que é voyer, que de sempre não se traduz ao português, tendo se tornado um termo corriqueiro e já dicionarizado por Aurélio Buarque de Holanda. Existe a diferença entre omnivoyant, que será onividente. Enfim. É mesmo essa a fantasia que encontramos na perspectiva platônica de um ser absoluto ao qual é transferida a qualidade de onividente, onividente, que tudo vê, né? O olho que tudo vê, né? O Big Brother lá eu não sei se eu já comentei com vocês, não, eu comento, ou se vocês sabem, né? O Big Brother é um personagem do livro 1984, do George Orwell, o mesmo da Revolução dos Bichos. Então, ele é o olho que tudo vê, né? Nós temos a Deus e sua onividência, né? Ele tudo vê. Tem um filme do Jean-Luc Godard. O filme chama-se Alphaville. É uma cidade onde tem um robô que tudo vê. E só que nessa cidade ninguém tem sentimento. Não existe sentimento, o sentimento foi abolido. É uma distopia e tem um detetive, o Lenny, onde ele vai tentar destruir esse olho que tudo vê. E aí ele começa a citar poemas, ele cita Luiz Borges, ele cita até Camões. É um filme bem interessante. O Dunker toma traços desse livro e cita traços desse livro na teoria do condomínio. A maioria dos condomínios se chama Alphaville. Alphaville foi o nome do primeiro condomínio no Brasil, justamente a referência a esse filme, do Jean-Luc Godard, né? Então, essa onividência, isso que tudo vê, esse olho que tudo vê. Vamos ver o que Lacan nos diz sobre isso. Ao nível mesmo da experiência fenomenal, da contemplação, esse lado onivoyer desponta na satisfação de uma mulher em se saber olhada, com a condição de que não se mostre isso a ela. No caso, ele está falando da jovem Parker, mas podemos trazer para outro contexto aqui também. Satisfação de uma mulher em se saber olhada. Fátima percebeu-se olhada, com a condição de que não se mostre isso a ela. O mundo é onivoyer, mas não é exibicionista. Existe uma diferença entre ser voyeur e ser exibicionista. Ele não provoca nosso olhar. O exibicionista provoca o olhar do outro, né? É também, se quiserem chamar de perversão, uma das perversões, o voyeurismo e o exibicionismo, né? Mas o mundo é onivoyer, mas não é exibicionista. Quando começa a provocá-lo, então começa também o sentimento de estranheza. O que dizer, senão que, no estado dito de vigília, há elisão do olhar, elisão do fato de que não só isso olha, mas que isso mostra. Elisão do fato. Isso não só olha, mas isso mostra. No campo do sonho, ao contrário, o que caracteriza as imagens é que isso mostra. A elisão do olhar, elisão do fato que não só isso olha,
mas que isso mostra. Um ponto interessante aqui, vou citar Fátima novamente. Lá no outro parágrafo, ele termina dizendo: quando começa a provocá-lo, então começa também o sentimento de estranheza. Quando Fátima se percebe olhada, primeiro ela quer sair. Sentimento de estranheza, quando você percebe-se sendo visto. Mas ela não é exibicionista, né? Mas depois há o prazer, né? Trazido aí pela Kelly. Isso mostra. Mas ainda aí alguma forma de deslizamento do sujeito se demonstra. Reportem-se a um texto do sonho, qualquer que ele seja. Não só a esse de que me servi da última vez, em que, além do mais, o que vou dizer pode permanecer enigmático, mas a qualquer sonho. Coloquem-no em suas coordenadas e vocês verão o que isso mostra vem antes. Tanto vem antes, com as características nas quais ele se coordena, isso é, a ausência de horizonte, o fechamento do que é contemplado no estado de vigília e também o caráter de emergência, de contraste, de mancha de suas imagens, a intensificação de suas cores, que nossa posição no sonho é, no fim das contas, a de sermos fundamentalmente aquele que não vê. O sujeito não vê onde isso vai dar, ele segue. Ele pode até mesmo oportunamente se destacar, dizer para si mesmo que é um sonho, mas não poderia em nenhum caso se apreender dentro do sonho a maneira como, no cogito cartesiano, ele se apreende como pensamento. Vamos lembrar lá do cogito cartesiano, é penso, logo existo. Então, ele se apreende como pensamento. Ele não poderia, em caso nenhum, se apreender dentro do sonho. Sonho, logo, alguma coisa. Ele pode se dizer, isso não passa de um sonho, mas não se apreende como quem se diz. Apesar de tudo, sou consciência desse sonho. Muito bem, estou. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Então, antes de continuarmos, eu queria que vocês vissem esse pequeno vídeo que é de um sonho. O sonho de Shang Tzu e a borboleta. Conseguem ver a tela? Sinalizem aí para mim, por favor, porque eu estou na tela do vídeo. Eu não estou vendo se vocês estão vendo. Nós estamos falando tanto de ver. Tá tudo embaçado. Tá como se fosse. Eu vou dar o play aqui. Se fosse uma TV antigamente desintonizada. Né? Vamos lá. Um vídeo pequenininho, de 3 minutos. O sonho de Xuan Tzu e a borboleta. Era uma noite fresca na China antiga. Um amigo de Xuan Tzu foi procurá-lo numa estalagem local. Chegando lá, encontrou-o sentado numa mesa, bebendo seu chá com um semblante contemplativo. Xuan Tzu, por que você está tão calado? Há uma questão em minha mente, uma questão sobre a existência. Talvez você possa me ajudar. Hoje, saí para uma caminhada no fim da tarde. Fui para debaixo de uma grande árvore. Ali me sentei e comecei a pensar no significado da vida. Estava tão fresco e agradável que logo relaxei e peguei no sono.
Comecei então a sonhar que estava sobrevoando um belo campo florido. Olhei para trás e vi que eu tinha asas. Elas eram grandes e bonitas e se agitavam rapidamente. Eu havia me transformado numa borboleta. Senti uma enorme sensação de liberdade e alegria. Tudo nesse campo parecia completamente real em todos os sentidos. Tanto que, depois de um tempo, eu me esqueci por completo que um dia fui Xuan Tzu. Eu era simplesmente uma borboleta e nada mais. Lentamente, acordei e percebi que eu era novamente Xuan Tzu. É isso que me intriga. Então seu amigo lhe disse: o que há de tão intrigante? Você teve um belo sonho e é só isso. E Xuan Tzu respondeu: essa conversa que estou tendo com você parece real em todos os sentidos, assim como foi meu sonho. E se eu estiver sonhando agora? Sonhei que era uma borboleta, e quando acordei, vi que era um homem. Agora não sei se sou um homem que sonhou que era uma borboleta, ou se sou uma borboleta que está sonhando que é um homem. Não sei se Xuan Tzu sonhou que era uma borboleta, ou se é a borboleta quem foi dormir e está sonhando que é Xuan Tzu. Ambas as coisas são possíveis. Se Xuan Tzu pode sonhar que é uma borboleta, por que uma borboleta não pode sonhar que ela é Xuan Tzu? Então seu amigo lhe disse: bem, eu posso lhe afirmar que você é realmente Xuan Tzu e não uma borboleta. Xuan Tzu sorriu e lhe disse: simplesmente, você pode ser parte desse sonho, nem mais nem menos real do que qualquer outra coisa. Assim, não há nada que você possa fazer para me ajudar a identificar a distinção entre Xuan Tzu e a borboleta. Essa, meu amigo, é a questão essencial sobre a transformação da existência. Pois bem. Num sonho, ele é uma borboleta. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vê a borboleta em sua realidade de olhar. O que são essas figuras todas, esses desenhos todos, todas essas cores, senão esse dar a ver gratuito em que se marca para nós a primitividade da essência do olhar? É, meu Deus, uma borboleta que não é tão diferente da que aterroriza o homem dos lobos. E Maurice Merleau-Ponty conhece bem sua importância, porque se refere para nós numa nota não integrada a seu texto. Porque a refere para nós numa nota não integrada a seu texto. Quando Xuan Tzu está acordado, ele pode se perguntar se não é a borboleta que está sonhando que é Xuan Tzu. Aliás, ele tem razão, e duplamente. Primeiro porque é isso que prova que ele não é louco, pois ele não se toma por absolutamente idêntico a Xuan Tzu. E, segundo, porque não acredita dizer tão bem. Efetivamente, foi quando ele era a borboleta que ele se sacou em alguma raiz de sua identidade, que ele era, e que em sua essência, essa borboleta que se pinta com suas próprias cores, e é por isso, em última raiz, que ele é Xuan Tzu. Eu coloquei o vídeo para que vocês pudessem entender o que é o sonho de Xuan Tzu. Xuan Tzu. Aí, se a gente for lá no Google, a gente vai descobrir que fala, eu estou falando errado, né? Zhuangzi, eu não consigo falar. Um filósofo taoísta chinês. Sou eu sonhando. Oi, pode falar. Eu quero o chá que esse cara me deu aí também.
Sou eu sonhando que sou uma borboleta ou sou a borboleta sonhando que sou Shang Tzu? Olha onde Lacan foi buscar referência. Ele pegou pesado aqui, hein? E para ilustrar isso que ele disse, isso não passa de um sonho. Apesar de tudo, sou consciência desse sonho. Vamos seguir. A prova é que, quando ele é a borboleta, não lhe vem a ideia se perguntar se, quando ele é Chuang Tzu acordado, ele não é a borboleta que ele está sonhando ser. É que, sonhando que é uma borboleta, ele terá, sem dúvida, que testemunhar mais tarde que ele se representava como borboleta, mas isso não quer dizer que ele está capturado pela borboleta. Ele é borboleta capturada, mas captura de nada, pois no sonho ele não é borboleta para ninguém. É quando está acordado que ele é Shang Tzu para os outros. Olha a visão do outro, né? Ele não é borboleta para ninguém. A pessoa não tem não é mimetismo nisso, essa metamorfose, só o Kafka, né? E quando está acordado que ele é Shang Tzu para os outros, que está preso na rede deles de pegar borboletas. É por isso que a borboleta pode, se o sujeito não é Shang Tzu, mas o homem dos lobos, lhe inspirar o terror fóbico de reconhecer que o batimento das asinhas não é tão afastado do batimento da causação, da ranhura primitiva queimando o seu ser atingido, pela primeira vez, pela marca do desejo. Aqui não cabe destacar, mas eu vou mandar um vídeo para vocês do Daniel falando sobre o caso do Homem dos Lobos, onde ele cita a parte da borboleta, e a borboleta é fazendo referência à genitália feminina. Vocês conhecem o caso do Homem dos Lobos a fundo? A Nenila está sinalizando que mais ou menos, né? Então tem uma questão aí com borboleta. Eu vou pegar para mim. Mais ou menos. Eu vou mandar para vocês o vídeo do Homem dos Lobos, aí vocês podem assistir. Né? E tem os sonhos, né? O fato importante do Homem dos Lobos são os sonhos. Ele sonha, né? Ele tem fobia com lobos, obviamente, né? Que é o Homem dos Lobos, é o Sergei Pankafiev, né? E há polêmica aí se ele foi curado ou não, se ele já depois foi analisado por outras pessoas. Né? E essa questão da borboleta era o desejo sexual. À medida que eu não sabia explicar exatamente, à medida que as borboletas abriam as asas e farfalhavam as asas, fazia uma referência ao órgão genital feminino. E ele tinha medo disso. Agora, o chá que ele tomou, realmente, Flávia, é uma maravilha. Né? Sair dessa realidade. É texto para ler, para se ler, mas explicita bem essa questão do ver e do ser visto. Filosofia taoísta, gente. Né? Por que não sou eu, borboleta, sonhando em ser Shang Tzu, que é o que está no vídeo? O vídeo ali está a questão da essência, uma questão mais da filosofia. Né? Depende da perspectiva. Aí me vem à mente a imagem do 6 e do 9, né? Que eu coloquei para vocês. É 6 ou é 9, dependendo da maneira como você olha. Por último, nós temos aqui. Eu me proponho, da próxima vez, a introduzir vocês ao essencial da satisfação escópica. Aí é uma aula que eu gosto muito, que é da anamorfose. O olhar pode conter em si mesmo o objeto A da álgebra lacaniana.
no qual o sujeito vem fracassar. E o que especifica o campo escópico e engendra a satisfação que lhes é própria é que lá, por razões de estrutura, a queda do sujeito fica sempre despercebida, pois ela se reduz a zero. Na medida em que o olhar, enquanto objeto A, pode vir a simbolizar a falta central expressa no fenômeno da castração. A falta central. E que ele é objeto A reduzido, por sua natureza, a uma função pontiforme, evanescente. Ele deixa o sujeito na ignorância do que há para além da aparência. Essa ignorância é tão característica de todo o progresso do pensamento nessa via constituída pela pesquisa filosófica. Dá tempo de ver essa pergunta do Aduar aqui? Dá, né? Em que medida é preciso, na análise, fazer o sujeito saber que o olhamos? Quer dizer, que estamos situados como aquele que olha no sujeito o processo de se olhar. Muito boa essa definição de análise, de analista, né? Aquele que olha no sujeito o processo de se olhar. Aqui, antes de ler a resposta, me veio à cabeça uma coisa. Vocês sabem que o divã é sintoma do Freud, né? O Freud não aguentava ficar tanto tempo sendo olhado, com a pessoa falando, olhando para ele. Então, o divã era o móvel da época, né? Chique da época, né? Então, o sintoma é um sintoma então da pulsão. Ele não tolerar a pulsão escópica, né? De ficar sendo olhado. Uma vez, acho que foi o próprio Daniel que falou, há um gozo na profissão de professor, por exemplo, né? Porque a gente gosta de ser olhado, né? Isso que vocês estão me olhando, eu estou vendo vocês, mas é uma satisfação da pulsão escópica, aí, né? Disso que a gente estava dizendo, né? Que se satisfaz, né? Não sei. Quando eu falo que eu sou tímido, as pessoas não acreditam muito, não. Mas sou, por que pareço? Não, mas todo mundo é um pouco, né? Ninguém é um pouquinho, não é aquela timidez patológica, não. Vamos ver aqui a pergunta de Lacan, isso que eu acho, a resposta de Lacan a essa pergunta, que eu acho bem interessante. Retomarei as mesmas coisas de mais acima, dizendo-lhes que o discurso que faço aqui tem duas visadas. Uma que concerne aos analistas, outra àqueles que aqui estão para saber se a psicanálise é uma ciência. E aqui cabe, novamente, destacar o contexto do Seminário 11. O Lacan não está falando mais somente para aquele grupo de analista em formação. Então, ali na plateia dele, ele tem de tudo. Filósofo, historiador, tudo. E aqueles que estavam se questionando lá na primeira lição se a psicanálise era uma ciência. Então, agora ele vai dizer isso abertamente. A psicanálise não é nenhuma Weltanschauung, visão de mundo, nenhuma filosofia que pretende dar a chave do universo. A psicanálise não é e nem nunca quis ser visão de mundo e nem resolver os problemas de todo mundo. A resposta para todos os problemas. Se vocês falarem isso e alguém duvidar de vocês, se refiram à página 80, onde o Lacan coloca isso claramente. Weltanschauung, visão de mundo. Ela é comandada por uma visada particular, que é historicamente definida pela elaboração da noção de sujeito. Ela desloca essa noção de maneira nova, reconduzindo o sujeito à sua dependência significante. Ir da percepção à ciência,
Aí está uma perspectiva que parece encaminhar-me espontaneamente na medida em que o sujeito não teve melhor laboratório para a apreensão do ser. Esse caminho é aquele mesmo que Aristóteles segue, retomando os pré-socráticos. Mas é um caminho que a experiência analítica impõe que se retifique, porque ele evita o abismo da castração. Vemo-lo, por exemplo, no fato de a psique não entrar, senão com aspecto pontiforme na teogonia e na Gênese. Tento aqui sacar como a psique é representada na tomada visional. Mostrarei que é ao nível que chamo da mancha que se encontra o ponto psíquico da função escópica. Ele cria esse adjetivo, né, vindo de psique, psíquico. Estamos falando disso tudo dentro ainda do âmbito da repetição. Vale lembrar sempre isso. É dizer que o plano da reciprocidade do olhar e do olhado é, mais que nenhum outro, propício para o sujeito ao álibi. Gostei dessa palavra, álibi. O plano da reciprocidade do olhar e do olhado é propício ao álibi. Conviria, então, para nossas intervenções na sessão, não fazê-lo esclarecer-se nesse plano. Seria preciso, ao contrário, truncá-lo por esse ponto último do olhar, que é ilusório. O obstáculo que vocês notam está mesmo aí para ilustrar o fato de que conservamos uma grande prudência. Não dizemos ao paciente, a toda ocasião, ora, ora, com que cara você está? Ou, o primeiro botão de seu colete está desabotoado. Assim mesmo, não é por nada que a análise não se faz face a face. Isso é interessante. Isso é interessante. Não é por nada que a análise não se faz face a face. A esquise entre olhar e visão nos permitirá, vocês verão, ajuntar a pulsão escópica à lista das pulsões. Se sabemos lê-lo, nos apercebemos de que Freud já coloca no primeiro plano em as pulsões e seus avatares. Não, que tradução estranha essa, eu nunca tinha me atentado. A pulsão e seus avatares. E mostra que ela não é homóloga às outras. Com efeito, ela é a que elude mais completamente o termo da castração. E isso me soa interessante. Ela é a que elude mais completamente o termo da castração. Você castra com o olhar, né? Aí me lembra uma coisa de família, né? Meu avô tinha isso, meu pai tem isso, dizem que eu tenho isso, aí nós vamos ter que prestar atenção no olhar do outro para poder saber se é verdade ou não. Que eu, quando olho por debaixo do meu óculos, que eu tenho uma mania, às vezes, de fazer assim, que o olhar tem hora que é fatal, que mata, que eu não preciso falar uma palavra. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Expressões, seu corpo fala, né? O corpo fala. Você não é bravo assim, né? Pois eu acho que não. Sei, eu não queria ver esse olhar meu quando eu tô bravo debaixo do óculos, não. Nunca vi. Ninguém sabe. O corpo fala, né? A palavra sai de uma forma, o timborilar do dedo, balançar da perna, você pode calar a palavra, mas você vai falar de alguma forma e você fala com o olho. Olhos nos olhos. Fala, né? Hã? Os poros da gente fala também. O corpo fala o momento, o tempo fala, né? todo. Os poros falam. O corpo fala o tempo inteiro.
Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Quando a pessoa está mentindo, por exemplo, ela não olha no seu olho. Hoje eu estou poético, né? Agora foi no Chico Buarque, né? Hoje eu estou poético. Enfim, agora aterrissar, né? Vocês me dão licença, vou ter que sair. Também já estou indo. Boa noite para depois- vocês. Boa viu? noite, Dá querida. licença. Fique à vontade. Beijo. Beijo. Terminamos por aqui, então, esta esquise do olho e do olhar. A próxima aula ele vai começar a falar da anamorfose, que vamos continuar falando de arte e vamos continuar fazendo umas viagens bem doidas com esse chá, né? Mas gostei dessa frase do chá, né? E vamos sempre nos perguntando sobre isso. É uma coisa clínica interessante. Aquilo que te vê e aquilo que te olha. E aí eu coloquei a pergunta, você já deve ter escutado essa pergunta do Alexandre, Flávio, a pergunta clínica, né? A questão do encontro, né? Com o que você se encontra quando se encontra com isso. E aí estamos no âmbito ainda da repetição. Tá bom? Muito obrigado a todos. Espero ter Obrigada, inspirado, provocado. Não vão Ótima sonhar com pergunta. borboletas, nem com Homem dos Lobos, nem com nada. Né? Pode sonhar com a Fátima. Com a Fátima Balé. pode. Com balé pode, com Lago do Cisne pode. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, obrigado.